Irmãos em Cristo e amigos, que bom que estão aqui comigo. Considerando o horário em que os vídeos estão sendo publicados no YouTube, a saber, todos os domingos às 7 da manhã, bom dia. E você? É a sua primeira vez aqui na audiência, não é? Que alegria! Obrigado por estar aqui. Se gostar, convido-o a se inscrever neste canal. Isso é importante, sabe? Pois assim o conteúdo tornar-se-á relevante na plataforma e será sugerido para muitos outros usuários. Deixe o Senhor usá-lo. Curta também este vídeo e o compartilhe com seus entes queridos e amigos. Conto com você. No dia 3 de julho passado, foi publicado no canal a edição extraordinária com foco no que a ciência já sabe sobre a maconha e a sua liberação ilegítima pela serpente de 11 chifres. Vou deixar aqui do lado o portal para acessá-lo. Começando hoje a exposição sobre dependência química, drogas ilícitas, não poderia deixar de iniciar falando da maconha. Fique tranquilo, este vídeo não será cópia do anterior. Após a vinheta, iniciamos a empreitada. O assunto do vídeo é dependência química, a maconha. Versículo-chave, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lembro que o assunto não se pretende esgotar aqui, mas que sirva como motivação para que pesquisem mais. A maconha odiernamente. A maconha consumida atualmente é muito diferente da maconha consumida há alguns anos. Ela vem sofrendo grandes alterações em sua composição ao longo do tempo, principalmente após a flexibilização das políticas acerca de sua disponibilidade em alguns países pelo mundo. Os defensores da legalização ou da flexibilização sobre o controle da maconha apontam possíveis benefícios médicos e a anunciam como seguro e até saudável. No entanto, a maioria desses defensores deve ter interesses escusos ou mesmo ignora que a maconha dos anos 1960 a 1980 tinha um teor de THC inferior a 2%, e a maconha atual possui um teor perigosamente elevado. É a maconha transgênica. A partir da década de 1990, cresceu para 4% o teor de THC, e entre 1995 e 2015 houve um aumento de 212%. Em 2017, as cepas mais populares encontradas em dispensários no Colorado, Estados Unidos, tinham uma faixa de teor de THC de absurdos 17 a 28%. Um estudo com o objetivo de revisar e meta-analisar sistematicamente as mudanças nas concentrações de THC da maconha ao longo do tempo, detectou que as concentrações de THC aumentaram até 0,57% a cada ano entre 1970 a 2017, podendo chegar a até 30% nos dias de hoje. Outro estudo de 2021 da Organização das Nações Unidas também comprovou esses dados e identificou que a potência da maconha aumentou em até 4 vezes em algumas partes do mundo, ampliando o potencial de dano da droga aos seus usuários. Na prática, estamos falando de outra droga modificada, muito mais potente e perigosa. Atualmente, a indústria da maconha desenvolveu variedades dessa droga com concentrações altíssimas de THC, tornando-a mais potente e aumentando em muito os riscos de desenvolver dependência química, bem como de causar importantes danos aos seus usuários. É gritante que isso impacta a sociedade e o Estado, elevando os gastos com a saúde pública.
A maconha tem centenas de componentes diferentes. Os mais conhecidos são o THC e o canabidiol, cuja sigla é CBD. O THC é responsável pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos da droga, com grande potencial de causar dependência. E o CBD vem sendo investigado com o objetivo de verificar se existe ou não um potencial terapêutico para condições clínicas específicas, como a epilepsia, por exemplo. Tais componentes, em especial o canabidiol, CBD, têm confundido a população no que diz respeito aos benefícios da maconha, dita medicinal. Sobre o THC, acumulam-se cada vez mais robustas evidências científicas de que é o responsável não apenas pela dependência, mas por todos os outros diversos efeitos maléficos da maconha. Um estudo de revisão de literatura, publicado em uma das mais conceituadas revistas internacionais de psiquiatria, ressaltou diversas alterações cerebrais em usuários de maconha, principalmente em regiões encefálicas relacionadas à memória, à emoção, à tomada de decisão e ao equilíbrio motor. Ressalto que, sem o trinômio memória, emoção e atenção concentrada, a aprendizagem não ocorre. A legalização da maconha. Como anteriormente falado, a maconha com altas concentrações de THC apresenta um risco aumentado de dependência e distúrbios mentais. A legalização da maconha em alguns países de primeiro mundo está tornando cada vez mais potentes os produtos derivados da droga. Além do mais, estão disponíveis a um preço mais baixo, aumentando assim a prevalência de seu consumo e também dos transtornos pelo seu uso. Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a flexibilização sobre o controle da maconha tem aumentado os quadros de psicose em diversos países, sendo que a proporção de casos de esquizofrenia associado ao transtorno do uso de maconha aumentou de 3 a 4 vezes em alguns países durante as 2 últimas décadas, dado os aumentos descritos anteriormente no uso e na potência da maconha atual. Em Portugal, um estudo retrospectivo realizado nos hospitais públicos do país entre 2000 e 2015 relatou um aumento de quase 30 vezes no número de hospitalizações de pessoas com diagnóstico primário de transtornos psicóticos e esquizofrenia, associados ao uso da maconha. Esse aumento foi atribuído à alteração dos padrões de consumo da maconha na população portuguesa, após a flexibilização sobre o consumo da droga para uso recreativo. Um dos maiores estudos já realizados para avaliar a conexão entre o consumo da maconha e a psicose demonstrou uma forte associação entre o uso diário da maconha e a probabilidade de desenvolver um transtorno psicótico. E também revelou que o alto teor de THC está associado a um risco 5 vezes maior de desenvolvimento dessa doença, a psicose, e que a eliminação da disponibilidade da maconha altamente potente evitaria 12% dos casos de primeiro episódio do transtorno. Para além da saúde, a legalização da maconha e, portanto, o aumento das taxas de uso/disponibilidade da droga, particularmente nas formas que contêm porcentagens mais altas de THC, traz uma certeza matemática: que tragédias ocorrerão mais frequentemente. Agora pensemos um pouco. A política antimanicomial impera no país. Há muitos transtornados mentalmente soltos por aí pelas ruas, principalmente em pontos de consumo de drogas como a Cracolândia. Logo, assassinatos sob a alegação de que o meliante estava sob o efeito de droga e que não sabia o que estava fazendo, acidentes de trânsito porque o motorista alegou estar sob o efeito do entorpecente, agressões, violência doméstica, abuso sexual de crianças, etc., serão rotineiros na sociedade. Tendo em vista os altos riscos sociais, de saúde e segurança pública que a legalização da maconha apresenta, esse não é um caminho que deva ser seguido e sim evitado. Faz-se importante salientar também que uma pesquisa feita
pelo Paraná Pesquisas para a Gazeta do Povo em 2017 revelou que 70,9% da população brasileira, em todas as regiões do país, faixas etárias e níveis de instrução, são contra a legalização da maconha no Brasil. Agora, vá saber por que a serpente de 11 chifres quer liberá-la, numa clara evidência de usurpação de função do legislativo. Será que isso é um prenúncio do que seja comunismo? Cobre então do senador e do deputado que elegeu atitudes políticas enérgicas que impeça a liberação de toda e qualquer forma de drogas psicoativas no Brasil. Não é papel daquela serpente do mal decidir a respeito do tema. Irei ficar por aqui. O assunto é realmente polêmico e inesgotável, mas acredito que atingiu o objetivo. Quaisquer dúvidas ou perguntas, deixe nos comentários que com prazer responderei. Segue na tela da informação as referências utilizadas e na qual se fundamentou este trabalho. Na descrição do vídeo, deixarei o identificador de objeto digital, DOI, ou número de indexação e referência no PubMed Central, PMCID, desses artigos das referências, acessados por mim em 31 de outubro de 2024. Para acessar a pesquisa da Gazeta do Povo, é preciso ser assinante do site deles. Um forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, até breve.